E hoje aqui no Entre Conversa a gente fala de um livro-reportagem, Da Sombra à Luz. E para falar mais sobre esse livro, a gente trouxe Christian Preza, que é jornalista e também escritor do livro. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado, como sempre aqui. É isso aí, matando saudade. Christian, para começar, explica um pouquinho do seu livro. Esse livro, ele é o meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu me graduei em jornalismo no ano passado e a gente tinha a opção de fazer um trabalho teórico ou uma peça, que seria um trabalho prático. E daí eu escolhi fazer um livro-reportagem que acabou culminando no Da Sombra à Luz, que é o meu bebê, mas é o meu grande triunfo, eu acho. E como que essas histórias se trabalham? Que são histórias, né? Esse livro ele é um livro de perfis, que é um dos gêneros dentro do jornalismo literário, né, do livro-reportagem. E eu escolhi falar sobre histórias de pais e mães, de famílias que têm filhos com problema de saúde. E daí eles escolhem fazer coisas para ajudar pessoas que têm os mesmos problemas. Então, o mote do livro é falar sobre como você pode pegar uma coisa boa, uma coisa ruim, e traduzir em uma coisa boa, né? E trabalhando o conceito de psicologia junguiana, falando sobre a persona e a sombra. Então, por isso, da sombra à luz, que é você pegar uma coisa ruim e transformar em uma coisa boa. Porque essas famílias continuam tendo esses problemas, mas eles conseguiram aprender a lidar com essa dor e ajudar as outras pessoas que passam por esses problemas. Então, é uma coisa que se estende a todo mundo, né? E como que você construiu cada história dessa? Pensando tecnicamente. Olha, o meu objetivo era ter uma linguagem parecida com o romance mesmo, né? Porque no jornalismo a gente tende a aprender a ser muito objetivo. E o meu grande desafio foi como contar essas histórias que são tristes, engraçadas em alguns momentos, algumas têm final feliz, entre aspas, outras nem tanto. Como contar isso parecido com um romance, com algo que a pessoa lê como se fosse uma ficção, mas aí falando de realidade, né? Então esse foi o mote principal. E daí fui, né, entrando em contato com as histórias. É curioso porque as 3 histórias chegaram até mim. Eu não tive que necessariamente procurar por elas, né? Quando eu anunciei que eu estava fazendo sobre isso, comecei a conversar com as pessoas, as histórias foram aparecendo porque é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Então é muito fácil existirem pessoas que têm essas histórias para poder contar. E muitas nunca contaram, então foi uma oportunidade para todo mundo, né? E conta um pouquinho, de forma sucinta, né? Um pouquinho de cada história. A primeira história do livro é sobre a Linda, que ela tem um filho que tem uma doença muito rara que chama adrenoleucodistrofia. Tinha o filho, ele faleceu. E é uma doença muito rara, que poucos médicos sabem falar sobre isso. Então, para lidar com o Gabriel, que era o filho dela, ela teve que aprender sobre o assunto. E ela acabou se tornando uma referência. Hoje, ela é uma pessoa que as pessoas procuram para falar sobre isso, inclusive médicos. Ela dá palestras em congressos nacionais, sabe? A segunda história é sobre a Andréia, que é aqui de Maringá, e ela era mãe do Davi, que teve câncer. E depois que o Davi faleceu com 10 anos, ela criou um instituto. Eles têm várias ações, assim, eles atendem para além das pessoas que têm câncer, mas as pessoas que têm câncer, por exemplo, têm campanha de doação de cabelo para fazer peruca, sabe? Então, atende em vários níveis. E a terceira e última história é sobre o Giba e a Michele, que tem o Álvaro, que tem autismo, né? O Álvaro está vivo, está tudo bem com ele, mas eles tiveram que aprender a lidar com essa pauta, né? Porque é uma pauta complicada, é uma pauta que as pessoas não entendem, e eles estão fundando o Instituto Maringaense de Autismo, o IMA. Então, né, atender todo mundo aí nesse sentido. E eu li o livro, e eu sou suspeito para falar, porém, as histórias são consideradas histórias tristes, só que você deu uma visão muito de esperança, não tem uma vitimização, e sim uma esperança. Eu acho que esse é um ponto muito importante porque as pessoas buscam isso, né? Todo mundo tem problemas, né? Algumas pessoas têm problemas que são mais internos, outras têm problemas que são mais que agregam mais pessoas e que as pessoas se comovem mais, mas todo mundo tá cada um passando pela sua luta, né? Então eu acho que foi um objetivo não tão consciente, mas quando o livro ficou pronto eu percebi isso, que era de mostrar que tem como, sempre tem uma maneira, né? Às vezes não é
com o resultado que a gente gostaria. Por exemplo, 2 mães desse livro perderam os filhos e é uma dor assim que a gente não entende, é uma dor que ninguém nunca quer passar porque é uma inversão da ordem natural das coisas, né? Mas essas mães, apesar do sofrimento de não terem mais os filhos com elas conseguiram continuar vivendo pela vida dos filhos que já foram e para conseguir levar isso para as outras pessoas. Então eu acho que é o que faz tudo ter sentido, sabe? Que é a vida continuar. E a delas continuarem. Continuaram, assim, de uma forma que ajuda as outras pessoas. E tem algo que é mais bonito do que isso? Não tem, né? E como que você organizou essas histórias? Olha, quando as histórias ficaram prontas, porque eu fui escrevendo cada uma delas, né? Quando elas ficaram prontas, eu queria que o livro tivesse uma mensagem não positiva, né? Porque não dá para falar disso só de uma forma positiva, mas eu queria que ele terminasse de um jeito que transcendesse, que não fosse aquele jeito triste e muito, muito para baixo, né? Então, a primeira história é a da Linda, que foi a história que ficou mais curta, é uma história muito impactante, mas já de cara. A história da Andréia é uma história com muitas idas e vindas, porque como foi o câncer, ele ficou bem, depois ele ficou mal de novo, aí ele teve uma melhora, aí ele ficou mal. Então, tipo, tem esse vai e vem, né? É a história do meio, a história mais longa. E a última história é a história que o personagem, ou melhor, o filho do personagem, fica vivo. Então, é a história que termina melhor, termina com um final mais feliz. Então eu quis fazer essa crescente, assim, para a pessoa terminar assim, sentindo que tem esperança mesmo, sabe? E como que foi para você, como pessoa mesmo, porque no jornalismo a gente aprende, que nem você falou, a se colocar fora do ambiente para contar aquela história. Como você se sentiu sendo impactado com essas histórias? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente aprende no jornalismo que a gente tem que estar fora, a gente percebe que não tem como a gente ficar fora. Eu acho que essa é a grande questão do jornalismo. A gente precisa aprender a transitar entre essas duas situações, né? Eu sou uma pessoa que me emociono muito com histórias de pais e filhos. Então, para mim foi muito difícil, sabe, ouvir os relatos dessas pessoas, porque são histórias que impactam qualquer um. E eu, que já tenho uma predisposição a me emocionar com esses relatos, para mim foi muito assim, foi muito intenso, sabe? Mas eu aproveitei essa intensidade para conseguir contar essa história do jeito mais honesto que eu poderia, porque eu acho que o papel do jornalista é muito pautado na confiança que uma pessoa tem em você quando ela te conta uma história. Então, a gente tem um compromisso muito grande em fazer essa história ter a grandeza e as nuances que ela precisa ter, sabe? Que é transmitir isso da forma que o outro, o que não conhece, conheça melhor através do que eu estou dizendo, né? E, Christian, com o livro pronto, o que te impactou mais? Enquanto isso, eu vou mostrar o seu livro aqui. Olha, primeiro assim, tá mostrando aí, esse foi um presente que eu ganhei de uma amiga que me deu de aniversário. O livro não foi publicado ainda, mas era só para eu ter, né, como uma lembrança mesmo de um trabalho que eu tenho muito orgulho. Sabe, eu acho que para mim é uma coisa muito muito pequena às vezes, porque claro, é um projeto grandioso, mas para mim ter um livro com o meu nome escrito e sabendo que aquilo saiu de mim, entendeu? É uma coisa muito assim, que parece clichê, mas que é muito verdade, de você olhar um projeto pronto e de as pessoas ficarem emocionadas em lerem as próprias histórias e eu saber que isso partiu de uma coisa que eu me esforcei para fazer. Então, é por isso que eu digo que eu acho que é o grande triunfo da minha carreira, que é curta, mas que eu já fiz algumas coisas. Então, eu acho que essa sensação das pessoas se sentirem gratas pelo meu trabalho, eu acho que isso faz tudo valer a pena. E qual é o sentimento de você como contador de histórias? Porque isso aqui é contar história, é levar informação de forma, assim, acessível às pessoas. Como é ser um contador de história? Eu acho que eu sempre fui. Mesmo antes de ser jornalista, eu acho que desde sempre, assim, eu sou contador de histórias. Então, para mim, conseguir fazer isso de uma forma técnica e melhor assim, é uma vitória. Conseguir fazer o que eu gosto de fazer com mais qualidade. Mas eu acho que é o que eu sou. Eu sempre vou ser contador de histórias, escrevendo, falando. E para mim, assim, eu acho que é o começo. Eu quero fazer outras coisas, eu quero escrever outras histórias e conhecer outras histórias, porque eu acho que a grande vantagem de a gente poder contar a história de alguém é que a gente vai conhecer essa história. Então, eu acho que é o que fica de legado. E para mim, assim, foi uma experiência
incrível. É muito solitário ser um contador de histórias, porque você sentar, você ficar com você mesmo, com seus pensamentos e com o que você está escrevendo. Mas depois isso impacta tantas pessoas que, sabe, é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. E por fim, o que é Da Sombra à Luz para você? Da sombra à luz, para mim, é a gente saber que as coisas vão sair do nosso controle, que vão acontecer coisas tristes, coisas ruins, coisas que a gente não esperava, coisas que a gente se arrepende, mas como que a gente vai pegar isso e transformar para ter um futuro melhor, sabe? Para a gente, para os outros. Então, eu acho que é justamente isso, de converter uma coisa ruim, uma coisa que nos machucou, em uma coisa que vai ser bom para a gente, que a gente olhe para trás e pense, não que eu gostaria que isso tivesse acontecido, mas eu acho que hoje eu sou melhor por isso ter acontecido. Então... E você tem uma perspectiva para outros projetos, outras histórias? Olha, para escrever livro, né, eu acho que é muito engraçado, porque é uma inspiração que vem, às vezes. Então, estou com ideias, estou com projetos, inclusive para publicar oficialmente o Da Sombra à Luz, e já estou pensando em outras coisas aí, porque a gente conta história, a gente está o tempo todo cercado dessas histórias. Então, é o tempo todo a gente pensando em alguma coisa. Christian, muito obrigado pela sua presença e também pela oportunidade de deixar a gente mostrar que é uma obra de arte, que é o seu livro. Eu que agradeço pela liberdade que eu sempre tive aqui na TV Unicesumar. E para mim é muito especial poder falar disso aqui. Muito obrigado. Terminamos mais um Entre Conversas e você acompanha a gente pelas redes sociais, todas são TV Unicesumar, tanto no Instagram, Facebook e também no YouTube. Até a próxima.